uma situação. Quando um casal passa por um divórcio e tem filhos menores de idade, uma das partes deve pagar pensão e a guarda da criança muitas vezes é compartilhada com um acordo entre os pais. Mas e com os animais de estimação, hein? Bom, muitos pets podem tanto sentir falta de um dos tutores, que não está mais presente 100% na vida deles, assim como precisar de ajuda financeira para idas ao veterinário, ração e muito mais. E aí, o que a gente faz nessa hora? Este é o assunto do programa Em Discussão especial de hoje, pensão alimentícia para animais. E para falar tudo sobre o assunto e tirar todas estas dúvidas, está conosco aqui o advogado Dr. Danilo Montemurro. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com você. Doutor, a gente já estava conversando aqui antes nos bastidores de começar o programa, que eu estava cheia de dúvidas. Eu acho que... Vamos começar do começo? Vamos. Legislação brasileira para pets, para animais, existe ou não? Não, não existe. O destinatário da norma é o ser humano, é a pessoa. Boa. Né? O que existe são normas de proteção ambiental que protegem os animais, mas o destinatário é o homem. Ele protege os animais do homem e não propriamente ele que é o destinatário dessa lei. Então não existe, não há normas para os animais. Tá, então agora eu vou procurar aqui na minha pesquisinha. Essa daqui é uma matéria de junho deste ano, que diz aqui: homem paga pensão alimentícia a 3 gatos e 1 cachorro após fim de casamento em Ribeirão Preto, em São Paulo. Me explica essa história, doutor. Olha, não temos legislação para isso, mas a gente tem aqui um caso recente de alguém pagando pensão para gatos e cachorros. Embora a notícia traga a expressão pensão ou alimentos, tecnicamente não é alimentos. Não é isso. Alimentos... existe uma natureza jurídica própria de alimentos e ela é destinada a quem necessita de alimentos, quem necessita de uma assistência material, uma criança ou um adulto, uma pessoa, um ser humano, criança ou adulto que necessite dessa assistência material. Isso é alimentos. O que há em relação ao animal de estimação, quando de um divórcio, quando da separação de um casal, seja em casamento civil ou união estável, é que eles podem, em acordo, em ajustes, amigavelmente ou por decisão judicial, ter a custódia partilhada desse animal de estimação, para que ambos possam ter, para que a ambos possa ser oportunizado o convívio com esse animal. Então, se ambos vão conviver com esse animal, é justo que ambos contribuam para as necessidades materiais desse animal, ração, veterinário. Mas veja, quem recebe o recurso não é o animal, é aquela pessoa que vai exercer, que vai ter esse gasto, esse custo com o animal, em razão dessa partilha, dessa divisão entre os dois, entre o casal, entre o ex-casal, com relação à custódia do animal. Tá, agora vão surgir as dúvidas aqui, vamos lá. Sou casada, casamento feliz, lindo, maravilhoso, temos 3 filhos. Não deu certo, ou deu certo enquanto durou, agora no finalzinho que não deu. E tenho mais 2 pets, sei lá, eu tenho um gato e um cachorro. Quem fica com quem? Porque a gente tem aí hoje com crianças guarda compartilhada ou guarda... Unilateral. Unilateral, que só um fica. E a compartilhada que os 2 estão ali presentes, os filhos vão para lá, ficam aqui, enfim. É o mesmo jeito que a gente vai usar, a jurisdição vai usar com os donos desses pets aí? Eu falo assim, olha, eu vou ficar com os filhos, você fica aí com os cachorros e com os gatos. Como é que é isso? A gente não pode reduzir, animal de estimação não é ser humano, tá? Ponto final. Mas a gente não pode, então o que é animal de estimação? É bem? É patrimônio? É coisa? A gente não pode reduzir um animal de estimação à ideia de coisa, de simples coisa, de simples bem. Porque o ser humano, porque os donos desse animal, além dele ser protegido, ele ter proteção ambiental, os donos desse animal, eles debruçam um sentimento, muitas vezes, muito importante em relação a esse animal. Totalmente. Então, esse sentimento tem que ser protegido. E aí, em razão disso, quando há a dissolução desse casal, a separação desse casal, eventualmente ambos podem ter uma proximidade, uma relação emocional com esse animal. Então, em razão disso, é justo, é razoável que eles possam conviver com esse animal, partilhar o convívio com esse animal. E aí nós vamos falar de custódia,
não de guarda propriamente dito. A custódia do animal. É que guarda, juridicamente, tem uma natureza de responsabilidade, ela decorre, guarda, do poder familiar, algo que não existe em relação ao animal. Então, tecnicamente, guarda é um equívoco dizer que há a guarda compartilhada ou a guarda partilhada de um animal de estimação. A custódia, aquela pessoa, aquele casal, eles são responsáveis por esse animal. De forma partilhada. Fica uma semana com um, uma semana com o outro, uma semana com um, semanas alternados, por exemplo. E, em razão disso, já que ficam em semanas alternados e ambos exercem essa custódia do animal, é justo que ambos contribuam materialmente para as necessidades do animal. Ambos dividam os gastos com veterinário, gastos com ração, gastos com brinquedo, com roupa, enfim, os gastos do animal. Mas que não são poucos, né? Não são poucos. Que não são poucos. Mas isso decorre em razão dessa custódia. Vamos admitir uma hipótese de um casal que venha se separar e o homem, ou exclusivamente o homem, ou exclusivamente a mulher, não tenha o apego pelo animal e não tenha interesse em ficar nem partilhar esse animal, vai ficar com o outro. E aí? Aí não há de se falar em obrigação daquele que não vai ficar, que não quer o animal, em suportar as necessidades materiais dele. Então, isso não pode acontecer. Só pode acontecer se ambos tiverem esse convívio. Gente, olha esse dado aqui que eu tenho. A questão precisa ser enfrentada aqui no Brasil, é fato. Na hora que vai se separar, com quem que esse animal vai ficar e como que vai ficar, quais são os custos disso, qual é a custódia, não a guarda, né? Como é que vai ser isso daí? Por quê? Em 2015, segundo estatísticas do IBGE, são 52 milhões de cães aqui no Brasil e 22 milhões deles estão dentro das casas de família. Eu imagino que se você pega uma porcentagem aí de 10% se separando, a gente começa a falar na casa de 2 milhões, que daí vai passando, você fala, com quem que ficam esses animais aí? Abre a porta e deixa eles irem embora? Não, de jeito nenhum. Né? Não é o caso, né? Eu estou falando aqui com o doutor Danilo, que é pai de 2 crianças e que também tem um pet. Sim. Também tem um pet, né? Como é que ele chama? Zefa. Zefa, é ela. É ela, é uma Zefa, né? E que demanda cuidados, demanda atenção, comida, casa. Você já teve casos assim, de separação, em que tinha um animal ali no meio de estimação e teve de decidir com quem que fica, quem que paga essa conta? Já tive alguns casos, inclusive casos em que o animal de estimação é o pivô da discórdia, de com quem fica, como é que vai ser. O casal não ligava ali para o divórcio em si, ambos concordavam com o divórcio, não ligavam para a partilha de bens, estavam de acordo com a partilha de bens, mas litigaram, brigaram por conta da custódia do animal de estimação. Já tive casos assim. E aí? Eu recomendo com absoluta veemência que em todo o processo de divórcio, todos os aspectos sejam resolvidos amigavelmente, consensualmente. É de suma importância, porque se não for, quem vai decidir é um juiz, é uma pessoa estranha, é uma pessoa que não conhece o casal, é uma pessoa que está abarrotada de trabalho, muitas vezes não se debruça no caso concreto. Então, o acordo, a resolução amigável é sempre muito importante. E lembrando, eu gosto muito de falar isso, que invariavelmente, não há exceção a isso que eu vou falar. Sempre que há um divórcio, mesmo que amigavelmente, ambos, o casal, a mulher ou o homem, saem com o assentimento de que estão saindo perdendo desse divórcio. Ambos, é invariável. Todo mundo sai com o sentimento que está perdendo. E é verdade, todo mundo vai perder com esse divórcio. Inclusive, não só o casal. A gente fala que é um dos lutos, né, que o ser humano vive, que é perda de emprego, separação e o próprio luto em si mesmo, quando você perde um ente querido. Enfim, é um tipo de luto, né? Mesmo. Exatamente. Não tem vantagem nenhuma nisso. Não tem vantagem. Então, que faça amigavelmente. Se não for feito amigavelmente, quem vai decidir é o juiz. E se eles forem litigar, forem brigar judicialmente pela custódia do animal, o juiz vai decidir segundo aquele, vai dar a custódia ou alternada para ambos, ou vai dar a custódia para aquele que tiver melhor condição de criar um animal de estimação, aquele que tiver melhor condições de prover as necessidades daquele animal de estimação. Quanto que, não sei, não é dessa seara, mas, enfim, você tem animal, quanto
que sai um animal hoje? Eu falo assim, eu tive a perda da Frida, há alguns anos, estava comentando aqui com o doutor, não ousei ter um outro animal, porque precisa ter condições para ter animal. Não adianta eu pegar o animal e, por exemplo, eu vou sair, deixar ele trancado horas dentro de casa, deixa lá uma comidinha, uma aguinha. Não é assim que se faz, né? Não é desse jeito, né? Eu fico pensando, veterinário, hoje já tem até plano de saúde, né, para pets, tudo, tem um acompanhamento aí mais profissional, mas tem um custo isso, tem um custeio. E quem for ficar com esse animal vai ter de arcar com isso. Primeiro, não sei se o senhor sabe, quanto que custa um animal hoje em dia? Uma média, vai. E 2, como mensurar quanto que vai destinar ali de alimento? Né? Se não é pensão alimentícia, como é que eu vou... Porque na pensão alimentícia a gente tem a educação, a saúde, a alimentação, né? A moradia, enfim. Como que faz tudo isso daí, doutor? Como é que vocês param para pensar? Olha, eu faço um exercício de paciência para não me irritar, para não me incomodar, então eu nunca me debrucei nessa questão, nunca pus na ponta do lápis para saber, senão é capaz de eu ficar irritado, ficar incomodado com isso. Mas não é barato. Mas não é barato, é caro. Num processo judicial, numa disputa, na necessidade de uma decisão judicial em relação ao quantum dessa assistência material para o animal, tem que ser apurado de fato qual é a necessidade do cachorro, do animal, do pet, qualquer que seja. Então vai ter que ser criado rubricas, uma planilha sobre todas as necessidades. Os gastos anuais de veterinário, ração, toda a necessidade dele vai ter que ser planilhada ali e vai se chegar ao quantum da necessidade desse cachorro. Nesses casos que o senhor teve no seu escritório, dá para dizer um numerário, assim, para a gente falar assim, olha, teve um caso lá que eu não, né? O juiz estabeleceu ou foi acordado, sei lá, R$500 por mês? Varia muito. Por exemplo, eu tive um caso, inclusive, que dentre essas rubricas que eu falei das necessidades do cachorro... Às vezes é de saúde, de hospital, tratamento... Estava ali motorista, motorista, carro e motorista. Os gastos totais com o carro e com o motorista, que era para levar o animal de estimação tomar banho, no veterinário, passear. Então, inclusive, isso entrou no custo. Varia, né? Tem famílias que comportam esse tipo de gasto com o animal, tem famílias que não comportam. Então, isso também vai variar de acordo com a capacidade econômica. Né, tudo isso é avaliado? Sim, tudo não é isso assim? é avaliado. Porque existem raças e raças, existem os bairros que você mora também. Ali tem um custeio de um pet shop naquele bairro, né? De quanto vai custar uma tosa e um banho naquele bairro. Outro bairro da cidade talvez seja até mais caro ou mais barato, enfim. Exato. Ou talvez a pessoa nem leve no pet shop. A pessoa faça uma casa, toma banho no quintal ali, enfim, faça isso. Tudo isso vocês analisam? Tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso tem que ser analisado. Bom... essas eram algumas dúvidas, algumas vertentes assim que eu teria, e eu sempre tentando aqui usar, não é um comparativo, mas o que a gente tem de referência é a pensão alimentícia para filhos, ou para dependentes, né? Que seja para dependentes. No caso da guarda compartilhada, eu vou usar esse termo, tá? Não sei se é isso, mas da guarda compartilhada. Fala assim, foi estabelecido pelo juiz que uma semana o cachorro vai ficar com você, Silvia outra semana vai ficar com o Danilo, beleza. Vocês analisam o lado psicológico? O quanto que esse pet pode, talvez, não... Às vezes o cônjuge que sai para um lugar não muito bom, né? Se muda com condições ruins e vai para um lugar não muito bom. Mas ele quer estar ali com o cachorro do lado, o gato. Como é que faz? Sim, tem que ser. Tem que ser isso? Eu gosto de usar a expressão custódia. Custódia. Para não usar a expressão guarda. Custódia. Porque guarda é tecnicamente própria para filhos. Eu gosto da expressão custódia. E sim, é avaliado. Mais uma vez, o ideal é que aquilo seja resolvido amigavelmente. Se não for, um juiz vai decidir. E o juiz vai decidir segundo o que lhe for apresentado. E se lhe for apresentado que um dos separandos tem melhor condição para cuidar daquele animal, inclusive para os interesses do próprio animal, né? Como você falou, é um labrador... O homem está saindo de casa, de uma casa com quintal, e está indo para uma kitnet. Não é razoável. Não é razoável para o próprio animal. Claro. E aí sim vai ser ponderado, vai ser considerado essas condições aí numa decisão judicial, com certeza. Vou comparar de novo, hein? Existe também o mesmo movimento, assim, olha, vai ser sempre aos sábados, a cada 15 dias,
o pai que vai pegar lá o filho, é o ex-marido que vai pegar lá o cachorro, e eu posso impor as condições, falar, olha, não quero que ande de metrô, eu quero que venha um carro buscar. Como é que é isso? Sim, daí, né? Pode ser colocado todas essas questões. Aliás, é importante que seja definido, principalmente os períodos, para que uma das pessoas não fique à mercê ou fique sempre na dependência do outro. Ah, você vem pegar hoje? Não, vou só amanhã, mas eu tinha compromisso. E, vou viajar. Né, vou viajar e aí isso acaba atrapalhando a vida das pessoas. Então, as regras existem, é interessante que elas sejam eventualmente flexibilizadas, caso necessário, mas elas são importantes. Esse período, principalmente de convívio com o animal ou com a criança, justamente para que a gente saiba, o casal os separando, a mulher, o homem, saiba que naquele fim de semana ele tem um compromisso. Ele não pode marcar nada porque ele tem um compromisso de ficar com o animal. Tá, apareceu uma viagem de última hora, doutor, a trabalho. Não posso dizer não lá no meu trabalho. Não dá para largar o animal, tranca a porta, deixa água e ração ali e vai embora. Claro que não. Deixa eu ligar lá pro meu ex. Oi, ex, tá aqui, preciso da sua ajuda. Ele vai falar, também não posso. E aí, o que faz? Hotelzinho e quem paga? O ideal é que seja flexibilizado as regras. Esse é o mundo perfeito, né, doutor? Esse é o mundo perfeito, né? Se não for possível, como no seu exemplo, não é possível ser flexibilizado, então vai ter que ir para um hotelzinho. Quem é que tinha que ficar com o animal? Era o homem, era a mulher? Aquele que não pôde, então, que arque com as despesas disso. Simples assim. Simples. Com filhos, a gente sabe que tem um prazo de pensão alimentícia. Tem um prazo. Eles vão crescer, eles vão ficar independentes, vão, enfim, ter maioridade para resolver os assuntos, enfim, que a gente deduz seguir a vida, fazer faculdade, vão trabalhar, vão constituir famílias. Animais não são assim. Eu não posso abrir a porta da rua e falar, vai, né? Vai viver essa vida que você já está com 10 anos de idade. Você já está emancipado. Você está emancipado. Não tem emancipação. Por quanto tempo que eu vou ficar pagando a pensão? Estou pagando a pensão, doutor. A Silvia, então, é que vai pagar a pensão lá do pet dela, que está lá com o ex-marido, tudo lindo e maravilhoso. Desempreguei. E aí, como é que faz? Essa necessidade do animal ela pode ser partilhado segundo a possibilidade de cada um. Né? Assim como é também com os alimentos para os filhos. Aquele que pode mais, arca com mais. Quem segura a onda. A regra geral é que essas despesas sejam equilibradas, sejam partilhadas, sejam divididas. Mas se houver um desequilíbrio importante, expressivo, na possibilidade, é natural que ele também seja desequilibrado. Até nesse sentido aí, desempreguei. Porque quando você desemprega e você tem pensões alimentícias, pode-se estabelecer um mínimo para pagar, você não fica isento. Né? Você está desempregado, se estabelece um mínimo. É isso ou não? Eu estou errada? Você automaticamente entra com exoneração, não? Não. Exoneração nunca nos tem, alimentos para as crianças, quando ela não deixa criança, de comer, né? Não dá para ter, mesmo quando perde o emprego. Ela não deixa de comer. O mínimo tem que se virar. Como é que é com o animal? Também a mesma coisa? Desempreguei e não tem mais como pagar pensão, Danilo. O animal vai ter uma característica muito interessante. Essa verba não pode ser traduzida como alimentos. Então, qual o resultado disso? Alimentos para um filho, quando não é pago, é passível de uma ação judicial, inclusive com medida coercitiva, prisão civil para quem não paga. Né? Para um animal de estimação não dá para ter essa mesma condição, essa mesma regra. Então, não pagou a obrigação, pode ser cobrado judicialmente? Pode, mas vai ser uma ação comum com uma cobrança de uma dívida qualquer. Tá? Então, tem essa característica. Esse detalhezinho no final do contrato. Que é importante. E você me falou uma coisa muito interessante, importante para a gente mencionar. Quem comprou animal de estimação, se foi o casal, por exemplo, eles estão assumindo as responsabilidades por esse animal. Eles sabem que aquele animal vai demandar trabalho, vai demandar dedicação. É dependente, gente. E vai demandar custo. Ele é dependente, certo? E se eles se separam e vão partilhar o convívio com esse animal, que partilhem essas despesas também. Aí é que eu tinha te perguntado a perguntinha final ali. Os filhos com 18 anos, 21 anos, ao término da faculdade, do curso de faculdade, na teoria, o pai ou a mãe que paga a pensão ali, ele pode pedir a exoneração do pagamento dessa pensão. Gatos, por exemplo, duram muito. Eu estou falando de uma arara, de um papagaio, que dura 100 anos. E aí, como é que faz? A Arca comprou o animal, não sabia que ele durava 100 anos? Quando comprou o animal, deveria, se não sabia, deveria saber, né?
porque ele investiu se comprou no impulso, vai ser o azar dele, da pessoa que comprou aquilo no impulso. Mas, a rigor, enquanto o animal viver, vai depender da assistência material. Ele não pode simplesmente abandonar. Tá. Sob pena, inclusive, de cometer crime. De mesmo? abandono de O que me leva a perguntar no caso de morte de um dos tutores ali do animal. É transmitido aos sucessores, né? Simples assim. Simples assim. Não deixa de ser um bem o pet, não deixa de ser um patrimônio. Por isso que é partilhado. E por isso que muitas vezes é quantificado. Eu já tive casos em que na partilha um ficou com o animal de estimação, o outro não tinha interesse no animal, mas tinha interesse no dinheiro que aquele animal custou para ele na aquisição. Então, entrou na partilha, na compensação de partilha, o valor do animal de estimação. E por ser um bem, é passível de transmissão por sucessão, transmite-se aos herdeiros. Tá, mas aí o sucessor não quer. Eu tenho alergia animal, o gato era lá do... Aí vai ter que providenciar alguma forma para doar o animal, ver quem se interessa por ele. Só não pode abandoná-lo. Né? Só não pode abandoná-lo. Como é que está, já perguntei da legislação brasileira aqui, como é que a gente anda? Perante tudo isso que a gente ouviu aqui do doutor Danilo, me vem a pergunta, precisamos de uma legislação específica para isso? Porque me parece que tudo caminha com coerência. Parece que os casos aí estão sendo resolvidos. Eu vou até pegar essa matéria aqui que eu quero saber como é que terminou o caso desse moço aqui, que eu falei que está com 3 gatos, aqui não sei quantos cachorros lá em Ribeirão, né? Como é que anda essa nossa legislação? Precisa realmente de um olhar específico para isso? Mudar essa... Eu acho que o Brasil, ele já tem norma demais, já tem lei demais. A gente já tem um sistema normativo que regulamenta essa situação. É um sistema normativo construído pela lei, construído, advindo da construção jurisprudencial e doutrinária. Eu acho que já é o suficiente. Uma norma específica para tratar de animais de estimação em casos de divórcio, eu acho demais. Só curiosidade aqui daquela matéria que eu falei aqui do início, o homem paga pensão alimentícia a 3 gatos e um cachorro após fim de casamento lá em Ribeirão Preto. O valor da pensão que ele paga é de R$ 104,79 por mês. E tem mais um agravante aqui que caso ele não pague esta pensão, o que acontece com ele? Ele pode ser demandado, cobrado judicialmente. Porque com seres humanos, o pai ou a mãe é preso. Pode ser preso. Pode ser medida coercitiva. E... Aqui não. Não. Aqui é um exagero pensar, interpretar que essa obrigação dele se converte numa obrigação alimentar propriamente dita. Em quanto tempo a gente consegue resolver estes casos? Quando essa custódia, eu ia falar guarda de novo, hein? Essa custódia de animais, em quanto tempo, assim? A briga é tão visceral, tão passional quanto com os filhos, nessas... Uma das razões que eu recomendo com veemência, resolvam o seu divórcio amigavelmente, Ixi, aí não é só o custo do divórcio, é caro, o divórcio é muito caro. Aí a pergunta de $1 milhão. É o tempo do processo. O processo judicial é muito longo, é muito demorado, muito desgastante. Então demora, né? É um processo judicial que pode se arrastar aí por anos, discutindo uma questão, por exemplo, de convívio de cachorro, de animal, alimentos, custódia do animal, as necessidades materiais do animal, e mesmo custódia, guarda dos filhos, regime de visita dos filhos, alimentos para os filhos, tudo isso se arrasta no judiciário e o ideal é que o casal resolva amigavelmente. Se eu tenho um numerário de animais na minha casa, como é que fica essa divisão? O filho a gente não divide, né? E animal, fala, são 5 cachorros ao todo que a gente tem. E aí como é que faz? Fica 3 com você, 2 comigo, 5 comigo, nenhum com você? Não tem uma regra. Não tem uma regra. Se quiserem, se o casal topar dessa forma, você fica com o fulano, com o ciclano, eu fico com o beltrano, não tem problema. Se for amigavelmente. Cachorro deu cria. O que eu faço? Eu só tô fazendo pegadinha aqui pro doutor, né? Mas é que eu tô pensando nas possibilidades, gente, né? Eu fiquei com o animal. Tô recebendo uma pensãozinha lá de R$ 104,79 por mês. Aí a minha cachorra deu cria. E o que eu faço? Tô com mais 7 cachorros ali dentro de casa. Se houve já a separação, se já houve essa partilha e o animal de estimação deu cria e não foi partilhado esse animal de estimação, o problema é de quem está com o animal. Cuidando, quem tá com ele. Se foi partilhado isso, o problema vai ser partilhado também.
né? Então, vai potencializar os custos? Vai. Tá. Vai potencializar. Qual o destino dos filhotes? Vai para vender, vai para doação? O que me leva a te perguntar, se eu quiser vender e forem filhotes bem caros, R$3.000 cada um. Partilho o e dinheiro. o ex quiser? Ele paga pensão. Se ele quiser ficar com o animal e um quiser vender, um paga para o outro, a metade. Eita! Né? São coisas que eu nem tinha pensado. Isso é um problema do pós-separação e do pós, ainda que amigável. É que muitas questões vão ter que ser judicializadas se não forem resolvidas amigavelmente. O ideal é que não seja judicializado. O ideal é que não seja judicializado. O ideal é que não vá parar nas mãos do Dr. Danilo, embora, pelo que eu estou vendo, ele vai resolver muito bem essa questão. Mas é que não chegue, não é nas suas mãos, que não vá para o juiz. O ideal é que vá parar nas mãos de um advogado colaborativo. Um advogado que tenha essa... conciliador, né? Esse posicionamento de tentar resolver amigavelmente. Gente, esse daqui foi o Dr. Danilo Montemurro, falei certo? Falou. Sobrenome italiano aqui, que parou aqui, abriu espaço na agenda dele hoje para conversar aqui com a gente sobre pensão alimentícia para animais de estimação, que na verdade a gente acabou descobrindo que nem existe pensão alimentícia, na verdade é um custeio, é uma doação mesmo que você tem. Pare e pensem com carinho na hora de você adotar um pet, ou de você acolher um pet, ou de comprar um pet, que a gente nem estimula muito mais isso, né? Mas pense, é mais do que uma coisa, é mais do que um bem, é muito mais, né? Hoje em dia são quase seres humanos ali, né? Pensem na hora aí a felicidade é legal, mas na hora que não está tão feliz assim, o que fazer, né? E se não tiver o que fazer, a justiça pode fazer a sua intervenção. Não é isso, doutor Danilo? É isso mesmo. Obrigada aqui pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço. Foi realmente uma satisfação estar aqui com vocês. Se tiver esse ou outros assuntos também, pode mandar a pauta que a gente chega aqui e conversa, que é de interesse de toda a sociedade aqui de São Paulo e do país. Estou à disposição. Tá bom? Obrigada, então. Bom, gente, você assistiu ao programa Em Discussão Especial. Obrigada aí pela sua audiência e continue acompanhando a nossa programação no YouTube e nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau.